Olá, bem-vindo a mais um podcast do Doutor Financeiro. Aqui a gente transforma empresários de sucesso, de fato, com informações úteis no seu dia a dia. Hoje aqui comigo está o Fábio Liano. Obrigado, Fábio. Como que você está? Tudo bem? Maravilha, Lucas. Obrigado pelo convite. A gente estava ensaiando essa conversa, né? E hoje a gente vai materializar ela, mas na frente de um monte de gente, né? Fechou. É isso aí, cara. É muita correria, né, cara? A gente está lá, vizinho no InovaCip. Infelizmente, a gente conversa menos do que deveria, mas quando a gente conversa, sempre bate muitas ideias, né, cara? Então, nem preparei roteiro, que eu tenho certeza que o papo vai ser muito tranquilo. O Fábio, pessoal, ele é o fundador da C8. Conta pra gente, Fábio, o que é a C8? De onde surgiu? Qual que é a história? Qual que é o propósito? Eu nunca te contei, né? Por que C8, né? Um monte de gente pergunta, né? Mas por que C8? De onde vem C8? A razão social, Lucas, da nossa empresa é Código 8 Negócios. Código 8 Estratégia de Negócios. E por que do 8? Você sabe? Não. O 8 é o número do poder, é o número da prosperidade, é o número da abundância, é o número do dinheiro. Então, quando a gente fundou a empresa, a gente criou a empresa com estratégias para ajudar os empresários a alavancar seus resultados, ou seja, sair do ponto A, que é onde eles se encontram, e chegar no ponto B, que é onde se encontram suas metas, seus sonhos, seus objetivos. Então, quando a gente fundou, a gente falou, as pessoas vão vir atrás desse código 8, desse elemento, desse passo a passo para chegar nessa prosperidade, nessa abundância, nesse faturamento, nessa lucratividade que eles desejam. Então, é isso que eles vão vir buscar aqui. Por isso que se tornou C8 Negócios. Pô, mas que show. Eu pensei que estava relacionado com o clube, que o clube também tem 8 vertentes, né? Exato, mas o clube nasceu da Código 8, né, da C8 Negócios, e aí tudo nosso tem 8. Tudo nosso. Agora vamos lá, já que a gente entrou... Hoje a gente vai falar da C8 Machine. Sim. Esse é o foco, mas vamos dar uma pincelada no overview C8 aí, Club. né? Tá. O C8 Club eu acho que é um programa muito legal. Conta um pouquinho pra gente como que funciona, como que o pessoal pode se inscrever, que eu acho que, cara, é uma baita porta de entrada, é barateza entrar lá. Uhum. Cara, não tem, se você tá na dúvida, você treina a sua equipe no C8 Club. Essa proposta eu nunca vi de ninguém fazer isso. Conta aí, Fábio, o que é essa ideia, como que surgiu, pra gente dar uma pincelada nesse assunto. Já que a gente conversa pouco, então vou te contar também. Você não sabe também como originou o C8 Club, né? Eu acredito que eu nunca contei pra você. Então vai contar aqui ao vivo pra galera toda. Na verdade, o C8 Club, a nossa empresa, quando nós formamos ela e quando nós definimos o objetivo dela existir, para quem ela nasceu, para quem a gente gostaria de atender com ela, a gente nasceu com a essência estratégica. Então, a vertente nossa sempre foi trazer inteligência estratégica para pequenos e médios negócios, que normalmente ficam naquele corre-corre do dia a dia, dependendo da indicação para crescer, dependendo dos clientes antigos voltarem. E a gente falou, a gente precisa trazer previsibilidade para essas empresas, a gente precisa trazer um passo a passo, um caminho para elas chegarem onde elas desejam. Só que no meio desse processo todo, e o nosso método é alicerçado em 3 pilares principais, né, que é o PEC, Posicionamento, Estratégia e Cultura, nós começamos a perceber que empresas e empresários normalmente recebiam o nosso método, a nossa inteligência estratégica, e às vezes patinavam com ele dentro da empresa. E eu comecei a me incomodar com isso, porque o nosso objetivo não é trazer um método, vender um método e esse método não dar resultado para o cliente. Nosso negócio é a transformação do resultado do cliente. E eu comecei a debruçar em alguns clientes e descobrir por quê. O que acontece? Que 2 empresas do mesmo segmento recebem o mesmo método, recebem a mesma estratégia personalizada para o seu negócio, uma delas explode e outra patina. E aí a gente debruçou e foi entender dentro da empresa o que estava acontecendo. E a gente se deparou com a cultura. A gente se deparou com o jeito de ser da empresa. A gente se deparou com o modus operandi das pessoas ali dentro. Aonde, num negócio que explodia, as pessoas e o jeito de ser delas, o comportamento, a mentalidade, o jeito de fazer as coisas, era muito diferente daquelas que patinavam. E aí, nós entramos para dentro e falamos, a gente tem que resolver isso. Não adianta a gente treinar o líder, o dono da empresa, sobre como ele tem que treinar o time dele. Ele não tem tempo para isso. Ele vai falar, não tenho tempo, não dá, não gosto, não sei, não quero. Então, a gente criou o primeiro clube de negócios do Brasil, focado no crescimento das empresas através das pessoas. Então, nós assumimos o braço de treinamento do negócio para trazer para a equipe, para a cultura e para a empresa mentalidade, comportamento e excelência, modo de pensar, modo de agir, modo de entregar das pessoas que estão ali dentro. Então o C8 Club ele é alicerçado em trazer alta performance para as pessoas, trazer engajamento para o time e trazer cultura forte para o negócio. Eu falo, Lucas, que é que nem... toda empresa não tem um contador que cuida da contabilidade, agora toda empresa tem que ter o C8 Club que cuida do treinamento do time. Top. E como funciona o modelo, cara? Eu já vi, participei de alguns.
É reunião semanal, leva equipe? Conta um pouquinho só os detalhes para o pessoal entender Pra como que é saber essa como que transformação. funciona na real, né? A gente acredita numa coisa assim, absolutamente, que é a intensidade sempre perde para a consistência. A consistência vence a intensidade todas as vezes, seja em qualquer coisa. Você resolve ir para academia. Adianta você ficar 8 horas na academia ou é melhor você ficar 16 dias de 30 minutos? Então, qual você tem mais resultado no seu corpo? Em tudo na vida é assim. Então, a consistência sempre vence a intensidade. Então, quando nós criamos o C8 Club, nós falamos o que a gente precisa ter para a gente realmente transformar um time, transformar um ambiente, transformar a cultura do negócio. E nós construímos esse projeto inicialmente, depois se transformou numa empresa, né, que o C8 Club hoje é uma empresa dentro da C8 Negócios, onde a gente treina as equipes das empresas num processo de 30 minutos semanais. E às vezes as pessoas falam, Lucas, mas eu não tenho 30 minutos com o meu time. Eu falo, cara, cada membro do seu time tem 10.080 minutos no mês, né, na semana. A gente só quer 30 para transformar a forma como a pessoa pensa, a forma como ela age, a forma como ela entrega. Então, são 30 minutos semanais, ao vivo, online, num movimento. Então, não é um treinamento individual da empresa. Por isso que a gente consegue trazer um formato e um processo de assinatura extremamente acessível, que cabe para uma empresa que tem 3 colaboradores e cabe para uma empresa que tem 870 colaboradores, como um supermercado que está dentro do C8 Club com a gente, e todos eles conseguem participar desse movimento e conseguem ter a transformação. Daí as pessoas falam, mas eu tenho uma loja de carro, eu vou estar dentro do mesmo ambiente de um supermercado ou de uma clínica de estética? É, porque a gente está falando de gente. A gente está falando de alta performance pessoal, de alta performance da pessoa que transforma no profissional, que impacta a equipe, que impacta a empresa, que impacta o resultado. É isso que a gente constrói lá dentro. Então são 30 minutos por semana, ao vivo online, que a gente realmente causa uma transformação muito forte dentro da empresa. Por isso que a gente faz num formato, como é que faz para a pessoa participar do C8 Club? É tipo Netflix. Nós somos a Netflix da alta performance da empresa. Então a pessoa entra, ela assina por um mês, ela experimenta, participa ali dos 4 encontros, toda semana tem, toda semana 30 minutinhos ao vivo online. Fábio, e a pessoa que não conseguiu participar na segunda-feira, né, que é segunda cedo, ao vivo online? A gente tem o nosso aplicativo, o episódio vai para o aplicativo 30 minutos logo depois que eu acabo, e aí a pessoa pode criar o ritual dentro da empresa dela no melhor momento da semana para ela. Então, esse é o objetivo do C8 Club. Além desses 4 episódios semanais, por mês, né, que é um por semana, a gente tem o PDL, que é um programa de desenvolvimento de líderes, uma vez por mês, e a gente tem um encontro trimestral dos donos e CEOs das empresas, onde a gente tem daí um encontro de network e conexão. Caraca, cara, é muito legal esse projeto, muito legal. O projeto não, já é uma realidade, né? Já. E essa sacada de trazer o time para o treinamento junto e criar essa cadência, essa constância, cara, eu acho que foi uma sacada muito boa, Fábio. Eu só vou comentar um negócio que você falou, trazer o time para isso, né? Qual que é o ponto-chave, Lucas, e é muito legal você ter falado isso, que a gente trouxe com o C8 Club? Existe um abismo dentro das empresas. Existe um abismo dentro das empresas. Onde está aqui em cima os líderes, e programa para líder tem todo dia. Aonde você olhar, tem programa para desenvolvimento de líder. Só que a equipe não recebe esse mesmo treinamento. Então o líder chega de um evento que ele vai numa imersão em São Paulo, e aí, quando ele volta, ele tenta transmitir um pouquinho, mas não consegue. Então, cada vez que o líder se capacita, gera mais ainda um abismo dele com a equipe. Daí ele olha para baixo, ele não entende. Por que minha equipe não vem? Por que minha equipe não se compromete? Por que não engaja? Por que não sonham junto comigo? É porque você está recebendo um nível de informação, meu irmão, que a galera não está. Então, a gente veio para minimizar esse abismo. Ou seja, dentro do C8 Club, participa do CEO ao estagiário que entrou ontem na empresa. Então, esse é o movimento que a gente está fazendo. E esse comentário seu, Fábio, é muito... Você faz o treinamento, você se capacita, você aprende mais, amplia seu horizonte, aumenta a sua consciência. E aí, quando você volta, é difícil colocar em prática, né? Eu acho que uma grande dificuldade dos pequenos, que eu falo pequeno não aceita prioridades. Não tem plural para pequeno. Pequeno tem uma prioridade. E ele tem que focar nisso para alcançar um novo patamar para, de fato, ele poder depois ir para a segunda prioridade. Quando você pega esse cara que saiu do treinamento e foi lá, tem um monte de imersões, eu adoro elas também, cara, acho bem legal. Mas você volta, pilhado, passou uma semana que você estava fora da empresa, volta com aqueles monte de problema que você tem que resolver. Exato. Aquele efeito de férias, né, pós-férias. E aí você não consegue colocar nada em prática. Eu acho que a sacada de fazer pílulas curtas e a cadência de toda semana, curtinho, rapidinho, é o que de fato que você comenta. Tipo, a constância
gera muita disciplina, ganha sempre do talento, Sempre. ganha sempre de qualquer outro argumento que você possa ter. É sempre uma questão de disciplina e cadência para você atingir. Eu chamo de ritmo, ritual e rotina. A gente tem que ter o ritmo, nosso ritmo é semanal, é 30 minutos porque não cansa. O episódio começa, Lucas, quando a galera olha já fala, mas já acabou, não é possível. Então a gente entra com toda segunda-feira a gente começa às 7h29 da manhã, das 7h29 às 7h59. Então eu falo que a gente entra com uma voadora na porta da semana, aquele hashtag segundou que a galera vem meio que arrastando o pé. Não acontece com a gente que está no C8 Club. Hoje são aproximadamente 5.000 pessoas treinadas semanalmente. Toda semana está lá com a gente. Então é ritmo, ou seja, semanal. A gente cria esse ritual dentro das empresas, que é um ritual, é um oásis no deserto, aquela roda do ratinho que nos engole. A gente cria um momento de lucidez ali, um momento de aprendizagem coletiva, um momento de união de time para a construção realmente de unidade dentro da empresa. E se torna uma rotina. Isso entra na rotina. É impressionante. Teve um colaborador que foi demitido, infelizmente, né, de uma empresa que faz parte do C8 Club. E depois de um mês, mais ou menos, ele me mandou uma mensagem. Ele falou, olha, eu sinto ter saído da empresa, mas o que eu mais sinto é ter perdido esse ritual, essa rotina que a gente tinha toda segunda-feira de manhã. Tanto é que a empresa que eu me recolocar, eu vou fazer o maior esforço para trazer ela para dentro do C8 Club. Que legal, olha só. Isso é um feedback que... Maravilhoso. Mas vamos lá, vamos falar da C8 Machine, que Bora é lá. o foco do nosso podcast, nosso papo. O Fábio me apresentou lá atrás, quando estava construindo ainda. Cara, bateu... Eu acho que a forma como você desenhou é espetacular. E bate exatamente com o que a gente veio conversando. O Fábio, pessoal, é muito louco, que a gente conversa, a gente está lá, vizinho, rotina é corrida, a gente acaba conversando realmente pouco. Mas todas as vezes que a gente sentou para conversar, cara, parece que a gente combinou. A gente estava falando a mesma língua. E é muito legal. Agora, conta um pouquinho, que é a C8 Machine, de onde que ela veio, como que você construiu, me conta um pouquinho qual foi a inspiração e o que ela é. Legal. O bom dos nossos, daquilo que a gente cria, é porque a gente tem realmente a skin da game, né? A gente está realmente no mercado, a gente está na prática. E para criar C8 Machine, a gente pega a experiência de mais de 14.000 clientes atendidos nos últimos 9 anos, Lucas. É muita gente. É muito empresário, é muita empresa. Então isso traz pra gente, eu falo que eu sou um privilegiado de ter contato com tanta empresa e tanto empresário, porque eu aprendo todos os dias. E eu deveria pagar para fazer o que eu faço, mas eu ganho para fazer o que eu faço nada mal também, né? E a partir do momento que a gente começou a entender qual era a dor real dessas pessoas, a gente veio lapidando o nosso método até a gente chegar na C8 Machine. Então a C8 Machine, para que ela nasceu? Nasceu com 2 vertentes principais. Primeiro, precisamos ajudar as empresas que desejam atingir certos objetivos a atingir esses objetivos. Mas aí vem um ponto. Uma das maiores dores de um pequeno e médio empresário é a falta de previsibilidade do que vai acontecer no negócio dele. Você é um cara financeiro, você sabe que a conta ela não tem muito segredo, ela chega, né? E não tem como, né? Boa parte dos pequenos, eu falo, né? Eles vivem de indicação. E a indicação eles nem fazem um canal. Porque é aquela indicação orgânica e a indicação é uma prova que você presta um bom serviço, que você tem um bom produto. Então, se você já tem indicação no seu negócio, você já tem uma prova cabal que você tem valor no mercado. Isso. E se você ficar nessa pegada só de indicação, cara, é mês rico, mês pobre. Tem uma semana que você tem muita indicação, na outra semana não vem ninguém, aí você sempre fica na dúvida, né? O pessoal de serviços passa muito por isso no começo também com a gente. Cara, essa semana fazia sentido eu contratar mais 10 pessoas para me ajudar, pela demanda que veio de indicação. Na outra semana você fala, cara, graças a Deus eu não contratei ninguém, porque não veio nada. E essa falta de previsibilidade é o que empaca as empresas. Eu tenho para mim que toda empresa tem o dever de escalar. Porque senão é um CNPJ disfarçado de emprego e é um emprego horrível. Perfeito. Sem férias, sem 13º, sem paz à noite. Então, cara, se a sua empresa você não quer escalar, saiba que você está num emprego ruim. Exato. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Agora, essa questão de criar canais, cara, eu acho que E é um dever difícil para quem está vivendo muito de indicação, né? E o cara fica pensando em fazer 10 coisas... E não faz nada. Exato. De novo, cai naquela questão de prioridade. Mas me conta um pouquinho, como que surgiu a indignação que você tinha que ajudar os caras de fato?
E como que veio a ideia de estruturar a machine, né? A máquina. É assim, quando a gente entendeu uma das maiores dores era a falta de previsibilidade, é aquilo, né? Você é o seu dia a dia isso, né? Então a pessoa já sabe que ela tem, sei lá, 50 mil reais para pagar quando começa o dia 1º de novembro. Tá começando. Você já tem o plano que você tem 50 mil fixo lá para pagar na sua empresa. Independente se você vendeu ou não, né? Então você vive isso no dia a dia com seus clientes. E aí, a previsibilidade de gastos, ela tá normalmente definida. E a previsibilidade de vendas? Normalmente é uma incógnita, que é o tal do matar um leão por dia, matar um leão por mês que os empresários vivem. E a ideia foi essa, falar como que a gente traz previsibilidade para um negócio, saber onde ele vai chegar realmente. E aí veio a construção da máquina. E a gente construiu ela em 8 etapas. Tudo nosso é 8, né? Então, se não dá hoje, a gente enfia uma coisa... Não, brincadeira. É que, por acaso, quando a gente conclui, a gente fala, caraca, 8 de novo. O nosso número é esse mesmo, né? Então, a primeira coisa, a gente tem que entender um pouco sobre o plano do negócio, né, Lucas? Eu acho que é onde entra muito seu trabalho, né? Entender qual que é o modelo de negócio que a pessoa está utilizando, quais são os canais, o que ela está fazendo... Quais são, como que ela está rodando hoje, qual é o plano dela atual para fazer o que ela está fazendo de resultado. Então, estado atual. A primeira coisa é entender isso, falar assim, como é que você vende o que você vende, como é que você entrega o que você vende, quais são os canais que você usa hoje, o que você faz hoje. E normalmente a gente vem com a gente percebe não, eu faço uma coisa ou outra de marketing, uma coisa ou outra estratégica, mas eu dependo muito da volta do cliente que já compra de mim e da indicação que um cliente faz para o outro. É o que você falou, eu sempre considero a indicação passiva, né, como um aplauso do mercado para o seu trabalho. É fantástico. O problema não é a indicação, galera. O problema não é a indicação. O problema é a dependência da indicação. A palavra dependência ela é o nocivo da história. Tem um adendo. Indicação pode se tornar um canal, se você tiver intencionalidade. É um dos principais canais que a gente usa. É animal você usar a indicação como canal de aquisição de clientes. Mas tudo cai na intencionalidade. Exato. Se você está lá tranquilinho esperando, não é canal. Uhum. Agora, se você cria um programa, entende de fato o que seus clientes gostam, o que eles valorizam, e faz disso um programa de indicação, cara, é um canal fabuloso. Exato. Eu acho que tem essa distinção também. Muito. A gente chama de indicação passiva e indicação ativa. Indicação ativa. Você está provocando para que essa indicação aconteça com previsibilidade e com ações consistentes para isso, ações diárias para isso, já vou entrar nesse assunto. A indicação passiva, você fica no marketing da esperança. Você espera o telefone tocar, você espera o WhatsApp chegar, você espera alguém passar pela sua porta, você espera um carro estacionar na vaga da sua empresa. E aí é a política, é Deus, é todo mundo querendo, não tá te ajudando. Mas você não levanta a bundinha da cadeira. Exato. E faz a sua parte também, Exatamente. Então, o primeiro passo, entender o plano. Segundo passo, que é onde entra muito, né? Onde a gente troca muito e entra muito seu trabalho. Definição de onde a gente quer chegar. E eu falo que a gente tem que ter alguns pontos. Ponto A é onde eu tô. Ponto B, onde eu quero chegar. Mas para isso a gente precisa conhecer o tal do ponto E. Qual que é o meu ponto de equilíbrio? Qual é o ponto de equilíbrio da minha empresa? E galera, é impressionante, eu troco muito isso com o Lucas, é impressionante o quanto empresas traçam metas, traçam seus objetivos e elas não conhecem onde está seu ponto de equilíbrio. Depois você pode até explicar, acho que é legal você explicar. Um plano para quebrar, né? Isso, teve uma empresa que chegou para mim e quando a gente foi entender, se desse certo o que ela queria, ela quebrava. Então, é conhecer seus números, porque esse é um ponto, é o segundo ponto da máquina, que é entender onde é que eu estou, onde eu quero chegar, onde é que está meu ponto de equilíbrio, onde é que está meu ponto ideal de lucro. Esse trabalho, é isso que a gente troca muito, né? Que eu aprendo muito com o Lucas, esse trabalho de entender seus números para que você tenha clareza para traçar sua direção e você apertar o pé naquela direção, para isso você tem que ter segurança. Se você não tiver segurança de saber para onde você está indo, você pode estar indo para o lado errado e cada passo que você dá para o lado errado são 2 para você voltar. É isso aí. E eu acho que também tem essa questão, Fábio, contribuindo, quando você não tem o ponto B, que eu vejo que muito, deixa a vida me levar, vou levando. O que acontece na prática, pessoal? Oportunidade vem de oportunos, que é o que te leva mais perto do seu porto. Se você não tem um porto, tudo é oportunidade. Aí você confunde distração com oportunidade o tempo todo. Fantástico. Cara, nem tudo que aparece é oportunidade. Se você está firme numa trajetória,
cara, você passa a ter como filtrar as ideias, e é onde eu acho que cai a finanças, como a arte de filtro. Fantástico. Todo mundo acha que finanças é controle. Tem também o papel de controle. Mas essa parte de controle é a parte operacional, básica, que é papel de contabilidade, controladoria, essa galera. Finanças, planejamento, é a arte de filtrar boas ideias. Fantástico. E se você não tem um porto, você nem sabe qual critério usar para filtrar. Então, cara, Genial. estamos alinhadíssimos. Genial. Defini meu ponto B, defini minha estratégia. Aí começa uma coisa interessante. Então, primeiro ponto, plano. Segundo ponto, meta, para onde eu vou. Terceiro ponto, a partir daí a máquina começa a entrar num modus operandi interessante, que a gente define o que a gente chama de motores. Os motores, eles são os canais, os caminhos que vão fazer a máquina da sua empresa girar. Então, toda empresa tem motores, mas às vezes são motores passivos. Então, a indicação passiva é um motor? É. O cliente que volta naturalmente, você tem um restaurante, o cliente veio, comeu, gostou, voltou no dia seguinte. A volta do cliente, que eu chamo de verticalização de vendas, vender novamente para as mesmas pessoas, é um motor? Claro que é. Mas aí você tem que entender se você tem motores que você controla a aceleração dele, ou se você espera que ele acelere sozinho. É que nem eu brinco, né? A indicação passiva é muito engraçada. Então, Joãozinho indicou a tia Maria para vir no meu restaurante. E ela veio, e ela comeu. Eu não tenho como ligar pro Joãozinho e falar: Joãozinho, boa tarde, tudo bem? Sua tia Maria veio, adorou nosso restaurante. Joãozinho, estamos entrando no novo mês, sua meta agora é indicar 3 tias para vir pro meu restaurante. A pessoa vai te internar. Você não tem como multiplicar ou aumentar o faturamento com indicação passiva. Você não vai fazer isso. Então você tem que ter motores, e esses motores normalmente estão ligados a 3 pontos-chave. O primeiro são os motores realmente passivos, que a gente, obviamente, nada errado as pessoas voltarem, nada errado indicarem, mas é o motor passivo. Segundo tipo de motor, os motores acionados pelo marketing. Ou seja, eu faço uma ação estratégica de tráfego pago no Instagram, eu faço uma ação de linha editorial bacana no meu Instagram, no meu LinkedIn, depende de por onde a gente atua. A gente faz um evento, dependendo do tipo de negócio. São motores de ativação através do marketing. E tem um terceiro tipo de motor, que são os motores muito subutilizados nas empresas, e eu pego no pé disso a cada empresa que eu chego, que são os motores ativados pela equipe comercial. O Brasil, não sei em que momento, Lucas, ele se perdeu no sentido de equipe comercial das empresas, ou seja, os vendedores das empresas esperam as oportunidades virem geradas pelo marketing ou geradas pela empresa. Isso está errado. O vendedor tem 3 funções dentro do trabalho deles: converter as vendas que chegam, os leads que chegam. Segundo, se relacionar com as pessoas que já compraram para trazê-las de volta. Terceiro, prospecção ativa. Prospecção ativa é parte inerente do trabalho de um vendedor. Então, todas as empresas que eu atuo, todas as empresas que a gente põe a C8 Machine, o vendedor tem responsabilidade em gerar negócios para a empresa. Então, quando a gente entra na empresa, a gente visualiza com a C8 Machine e fala: quais são os melhores motores para esse tipo de negócio? Quais são os melhores motores para um restaurante? É diferente dos melhores motores para o doutor financeiro, é diferente dos melhores motores para C8 Negócios, é diferente dos melhores motores para uma clínica de estética ou para uma indústria alimentícia. Dentro do mesmo segmento, são motores diferentes, né, Motores cara? diferentes. Mesma loja de roupa pode usar motores diferentes porque tem uma questão da identidade, da cultura, da forma dela se relacionar. Exatamente. Por exemplo, vamos pegar o exemplo loja de roupa. Fábio, quais seriam então na prática, Fábio? Me dá um exemplo prático de motores para uma loja de roupa. Normalmente, uma loja de roupa a gente usa 3 ou 4 motores, não mais que isso. A gente usa, por exemplo, um motor influenciadoras, que normalmente para loja de roupa pega muito bem você ter parceria com influenciadoras e elas gerarem a audiência delas para você. A gente normalmente usa o motor de prospecção ativa dos vendedores. Por quê? Aonde os vendedores podem prospectar? Dentro da sua própria carteira. Clientes inativos que não compram da loja há 6 meses. Pô, quem ativa isso é o vendedor. Exato. E clientes que compraram mês passado, chama de volta porque chegaram peças novas. Então, influenciadores, prospecção ativa dos vendedores na própria carteira. A gente pode usar um motor de tráfego para deixar a loja cada vez mais conhecida. E a gente pode usar um motor orgânico de Instagram, por exemplo. Então são 4 motores. Motores simples, cada um com a sua responsabilidade e cada um com o seu resultado que tem que ser atingido. O ponto é,
esses motores vão fazer aumentar a probabilidade da empresa vender mais. Já vou explicar nos próximos passos para você. Mas ele aumenta a probabilidade do que a gente ficar esperando. A gente já tem algumas formas que estamos ativando dessa roda girar e de eu aumentar a probabilidade das pessoas chegarem para perto de mim. Deu para pegar essa parte? E é tudo essa questão, é um jogo de probabilidade, né, pessoal? Você nunca... Eu acho que o que eu mais explico para os clientes, cara, que essa questão de testar canais de aquisição, os motores, é um teste de hipótese. Cara, eu vou criar uma hipótese que se eu fizer um anúncio no Meta, eu vou gastar tanto, vai gerar tantos leads, e esses leads eu vou converter tantos em vendas. É uma hipótese. E aí a primeira coisa que você faz é formular essa hipótese, rodar e mensurar. Agora aí que eu acho que cai um grande erro comum. Estou fazendo marketing. Mas qual o resultado que você espera, como que você está medindo e o que você está fazendo para melhorar esse resultado? Se você não mede, você não aprende. Exato. E isso é o erro muito comum de quem está vivendo de indicação e quer sair e criar um canal intencional. Exato. Cara, eu vou fazer o marketing. Contrata lá o sobrinho, não estudou. E cara, pessoal, essa daí é uma outra questão, isso me deixa revoltado às vezes. A gente como empresário, a gente estuda muito da nossa área. Eu e o Fábio, a gente trabalha muito com empresas, então a gente estuda muito de coisas de empresa. Agora, boa parte das pessoas estão lá, montadas sua empresa, e eu pergunto, quantos cursos de vendas você fez? Quantos cursos de marketing você fez? Quantas vezes você foi estudar coisas que são inerentes ao seu negócio, mas são fora da sua área de formação? Atuação direta. Para você se formar e entender, mesmo para poder cobrar alguém do resultado. Fantástico. Então, eu acho que erro comum, eu fazer sem saber o que eu estou fazendo e não medir o que eu estou fazendo. Nossa. Isso é... Agora vamos lá, vamos pegar essa estrutura de vendas, cara, que vendas também eu acho que vai contribuir para a turma entender um pouquinho mais. Você comentou dos papéis do vendedor. Eu penso o seguinte, Fábio, primeira coisa que a gente tem clareza para definir um time de vendas é saber exatamente com quem que eu estou jogando, quem que é o juiz do jogo, a quem eu sirvo. Perfeito. E na hora de servir, basicamente você vai pensar em 3 grupos, simplificando ao máximo. Eu tenho o B2B grande, uma enterprise, uma grande empresa, que é uma venda diferente. Eu tenho o dono da empresa e eu tenho o consumidor final, B2C. Então, basicamente, na hora que eu trabalho com a turma, para simplificar esses 3 grupos. Conta um pouquinho o que você acha, se tem mais algum outro grupo, e qual que é a melhor forma de eu adquirir um cliente para cada um desses grupos. Legal. Cada um desses... O ponto é assim, a gente precisa entender um pouquinho aonde eu encontro essas pessoas, né? E aonde essas pessoas estão frequentando. Então, por isso que eu falo que os motores e os canais, eles são personalizados a cada tipo de negócio. Porque eu tenho que pensar, qual é esse meu público? Quem é essa pessoa? E aqui vem um aprendizado também, Lucas, bem interessante. É impressionante o número de empresas que não tem clareza para quem eles trabalham. Você já reparou isso? Cara, eu começo sempre a consultoria, a gente fala de finanças, mas finanças é a arte de você traduzir um plano em números. E a primeira reunião que a gente faz é de estratégia. E essa resposta, geralmente o pessoal fala, qual que é a sua diferenciação? Atendimento. Cara. Graças a Deus que tem, né? Pensou se a pessoa mas não tivesse? Mas o que está dentro do atendimento? O que é inimitável? O que é raro? O que você faz de diferente de fato? É impressionante, o pessoal sai fazendo e não tem essa clareza. Depois que ele passa a ter essa clareza, comunicação muda, posicionamento muda, tudo se alinha. Sem dúvida. E é interessante porque a gente não tem como falar de diferenciais ou daquilo que a gente faz que é raro, aquilo que a gente faz que realmente nos deixa diferente no mercado, né? Diferenciado no mercado, se a gente não sabe para quem a gente trabalha. Até porque diferenciais não são características. Diferenciais são características do nosso negócio que o cliente paga mais por isso. Esse é o grande lance. É aí que tá o valor, né? Se o cliente não paga, ele não é diferencial, é uma característica. Pintei meu prédio de verde-limão, esse é meu diferencial. Não, isso é uma característica. O cliente paga pelo seu prédio ser verde-limão? Não, então não é diferencial. Desperdício, né? Desperdício. Eu entrego mais rápido o meu cliente. Opa! Então, para algumas pessoas que valorizam velocidade, você realmente agrega valor. Então, eu pago
por exemplo, no meu posto de gasolina que eu abasteço, por ser perto da minha casa, ou seja, conveniência, e eu pago pelo cara que cuida lá do meu pneu, eu não sou bom de cuidar de carro, então o cara já calibra pneu, já limpa o vidro, já faz não sei o quê, ele já dá aquela geral no meu carro, e esse serviço eu pago um pouco mais por isso, eu não compro do posto de gasolina mais barato, eu compro por esses diferenciais que eu valorizo. Então sempre é isso, né? Agora, se a gente não sabe quem é nosso cliente e o que ele valoriza, que eu chamo de DDD. Você tem que conhecer o DDD dos seus clientes. Às vezes um levanta a mão e fala, eu já sei, eu trabalho em São Paulo, é tudo 011. Falo, não, DDD é dores, dúvidas e desejos. Dores, dúvidas e desejos. Porque galera, se você tem uma pizzaria, você não tem que ser especialista em pizza, você tem que ser especialista em quem come pizza. Você tem que conhecer profundamente quem come pizza. Você tem que conhecer dores, dúvidas e desejos do seu cliente. Por quê? Porque a partir daí você está focado no cliente, não no produto. Tem empresa que se apaixona pelo produto. Só que às vezes você está vendendo CD no mundo da Netflix. Alugando, né? Fita de DVD no mundo da Netflix. Você está vendendo CD no mundo da Spotify. Então, a gente tem que estar focado no nosso cliente, para daí a gente saber o que eles estão querendo nesse momento. Então, ter clareza de quem é meu cliente, ter clareza do DDD do meu cliente, ter clareza dos diferenciais que a minha empresa tem para atender esse cliente é parte fundamental. Porque daí, a partir do momento, respondendo a sua pergunta, quando eu conheço o meu cliente, eu sei qual que é o habitat natural dele. Aonde ele vive? Ele vive no Instagram, ele vive no LinkedIn. Eu tenho que pegar ele pelo Google, eu tenho que pegar ele fisicamente, às vezes em algum tipo de evento, onde eu preciso estar com a minha marca para ter ponto de contato para eu captar a atenção desse cara. Eu acho que o estudo é meio que por aí. Perfeito, é isso aí. E esse é o momento, quando a gente traça os motores, a gente busca entender isso. Aonde é que eu capto a atenção da pessoa? Porque é o AIDA, né? O método AIDA. Então eu tenho que ter a atenção, capturar a atenção. Qual é o maior ativo do mundo dos negócios hoje? A atenção das pessoas. Se você não tem a atenção das pessoas, você não consegue vender nada para elas. Se eu não tenho, eu posso estar vendendo uma BMW por 50 mil reais, que custa 500. Se eu não tenho sua atenção, eu não consigo vendê-la para você, porque você não está prestando atenção em mim. Então, o primeiro ponto, eu tenho que ter a atenção das pessoas. Daí eu preciso despertar o interesse. Do interesse, eu preciso que a pessoa deseje realmente aquilo, para daí realmente eu provocar a ação dela querer comprar de mim. Então, esse movimento é previsto dentro da nossa máquina. Quando a gente cria o motor, como é que eu atraio a atenção das pessoas, desperto o interesse, o desejo e a ação dela para chegar para perto de mim, para conversar comigo, para pedir um orçamento. Só que aqui daí vem uma coisa disruptiva da nossa máquina, aonde eu viro para as pessoas, eu causo até uma estranheza do cliente nosso quando ele chega. Eu falo, a partir do momento que os motores estão definidos, apesar deles terem suas metas, eu falo, para de olhar para as vendas. Eu não quero mais que você olhe para a venda para saber se você vai atingir sua meta ou não. E aqui vem uma coisa que vai descer na nossa máquina, mas vou esperar você me perguntar. Não, mas vamos chegar lá, cara. E tá em qual etapa? A gente está na quarta. Nós estamos indo para a quarta agora. Mas vamos explorar um pouquinho mais essa questão de canais, cara, que eu acho que essa é uma grande dúvida da galera. Primeiro, saber quem é o seu cliente e quem não é o seu cliente. Eu vejo Muito bom quem isso. vive de indicação, toda indicação que vem quentinha. Vem um cara que vai te dar atenção, porque ele já tem autoridade, já transferiu para você a autoridade. Uhum. Só que a indicação tem alguns problemas estruturais, na minha visão, que é para você pensar. Primeiro, nem toda indicação é um bom cliente. Sim. E aí faz você sair do seu ponto forte, do seu ponto único, aonde você realmente é diferente, para atender aquela indicação. Perfeito. Segundo ponto da indicação, a falta de previsibilidade, que a gente já falou, e ela tem um outro defeitinho. A indicação sempre te leva para o operacional. Se eu indiquei o Fábio, cara, nem sei se é um bom cliente para o Fábio, mas como o Fábio veio de minha indicação e ele vai querer tratar essa indicação com carinho, ele vai parar a agenda dele e vai atender esse cara. Então a indicação também tem esse lado perverso. É animal a indicação. Cara, ninguém está falando aqui para não ter indicação. Indicação Sim. valida que você realmente tem um bom produto, um bom serviço. Mas tem que tomar cuidado. E aqui, pessoal, vem uma outra pegada que é muito importante, eu acho, a gente falar. Quando eu quero me posicionar, marcar presença, é para você se posicionar em quem é o cliente bom. Se você não sabe, finanças é o canal para você entender. Se você não entende seu número, você não sabe a margem que você tem para cada tipo de cliente. E eu vou te falar, geralmente o que a gente faz essa análise de margem por cliente é muito legal que ela bate certinho com o que você sente. Aquele cliente bom,
que você gosta de atender, geralmente ele dá menos trabalho e dá mais dinheiro. E aquele cliente ruim que te enche o saco, ele te dá menos dinheiro, não cria referência, não cria indicação, não está satisfeito e tira a sua atenção de procurar quem você quer. Então, o que eu penso muitas vezes, Fábio? Vê se faz sentido para você. Cara, você pode até no momento da sua empresa querer atender todo mundo. Eu acho uma bosta, mas você pode querer por uma necessidade, pagar boleto, essas coisas. Mas na hora de investir, na hora de criar um canal, vai procurar o cliente ideal, o filé mignon. Foca nele. Já que você vai gastar dinheiro, tempo, tenha clareza de quem que dá dinheiro, onde que você cria a melhor experiência para você, de fato, investir naquele canal que vai te dar resultado. Faz sentido? Total, total. Eu tenho eu sempre falo para meus clientes uma coisa, né? Que é assim, eu não sei o segredo do sucesso, mas o do fracasso é querer atender todo mundo. Esse já é um ponto chave. E o segundo ponto, a gente... É legal exemplificar que eu acho que a galera entende. Eu estava uma vez dentro de um programa nosso, não era nem esse 8 Machine ainda, era um programa anterior nosso. A gente estava com uma nutricionista. E essa nutricionista, ela queria... Quando ela conversou comigo, ela falou, Fábio, meu sonho é ser uma nutri materno-infantil. Só quero trabalhar com criança e com mães. E eu peguei e falei, maravilha. Entrei no Instagram dela. Tinha obeso, tinha diabético, tinha esportista, tinha homem com 700 quilos de músculo e tinha criança. Eu falei, olha, primeira coisa que você tem que entender sobre foco de público-alvo. Não é que você, a partir de amanhã, vai ligar uma pessoa obesa e você vai desligar o telefone na cara dela, falando, olha, um careca mandou eu desligar na sua cara. Não, não vai fazer isso. Você vai atender, porque seu fluxo de caixa exige que você atenda nesse momento. Mas você vai parar de falar com essas pessoas nas suas comunicações. Você não pode querer ser materno-infantil e ter uma pessoa obesa ou um esportista na sua rede social. O que tem que ter na sua rede social? Criança. Só criança. Então você atende o que é necessário por causa do seu fluxo de caixa, mas você para de atrair essas pessoas com a sua comunicação. O que aconteceu a partir disso? Ela falou, nossa, mas... Eu falei, você vai continuar atendendo, mas começa a trabalhar forte e falar só disso. O que começou a acontecer? Cada vez menos as pessoas pararam de procurar ela de outros tipos de necessidade e cada vez mais ela foi se tornando uma referência para mães, como uma especialista autoridade em materno-infantil. Ou seja, você tem que definir sua montanha e você tem que fincar sua bandeira nessa montanha. Isso não quer dizer que você não vai atender outras pessoas. Você pode atender caso você caiba na sua agenda ainda, caiba no perfil do seu negócio, mas você vai parar de buscar atrair. Exato. Você falou da nutricionista, cara, melhor aprendizado, eu uso muito isso, vou cortar um pouquinho, dessa questão de entender a dor do cliente. Uma vez eu estava trabalhando com uma nutricionista amiga minha, estava batendo um papo com ela. Ela falou, me faz uma consultoria. Eu falei, beleza, vamos bater um papo. Falei, o que os seus clientes, qual que é a dor dos seus clientes? A resposta dela para mim foi, aumentar a massa magra. Eu falei, eu duvido que alguma mulher chega na sua clínica e fala, preciso aumentar minha massa magra. Eu falei, nunca. Ela vai chegar lá que ela quer perder peso, que ela quer aumentar a autoestima dela, que ela quer voltar a caber na roupa que ela cabia. E a solução de todas elas, o que é animal, é aumentar a massa magra. Então a solução é sempre a mesma. Agora, a dor, entender o que o cliente deseja, cara, é outra parada, né? A gente fica tentando achar muito que é o nosso produto, mas, cara, o mundo tá cagando pro seu produto. Pode ter certeza disso. É verdade, exatamente. Porque o pior é que uma nutricionista dessa, ela achando que as pessoas querem massa magra, o que ela vai fazer na rede social? Falar de massa magra e ninguém nem sabe o que sabe nem o que é isso, você entendeu? Vai achar que é um produto lá italiano para comer massa que não engorda. Não vai saber. Não é a fala do público, não é o que está na boca do público. Por isso o DDD, dores, dúvidas, desejos. Qual que é a dor? A dor foi que essa mulher foi para a praia e ficou de canga. Então é isso que ela tem que falar na rede social dela. Ó, você foi da última vez para a praia e teve que ficar de canga porque você não estava feliz com o seu corpo? É isso. A solução pode ser a massa magra, mas o seu produto ele é o meio. Ele não é o fim. É o que eu sempre falo. Qual é o seu produto tangível? Eu faço uma receita para você crescer massa magra. Mas qual que é o seu produto intangível? O intangível é você poder usar biquíni na praia. Você entende? Então nós temos que entender que nosso produto é meio para atingir um certo fim. Ninguém procura código 8 para fazer um treinamento comigo.
ou para ter um processo e trazer uma... Não, a pessoa procura porque ela quer crescer lucratividade, ela quer crescer resultado, ela quer avançar para outras regiões geográficas. A C8 Machine é um mal necessário ou um bem necessário, chame como quiser. A pessoa não quer ficar lá na minha frente 1 hora conversando sobre o negócio dela. Se tivesse um botão vermelho que ela apertasse, já tivesse o resultado, ela não ia ficar comigo. Ela apertaria o botão vermelho. Mas o meu produto é o meio, é a ponte para ela chegar onde ela deseja. Exato. E todos os nossos produtos são a ponte. Você é a ponte, você que está me vendo agora, o seu produto é a ponte. Quem compra um batom, ninguém quer comprar um tubinho colorido para pintar a boca. A pessoa está comprando autoestima, autoconfiança, beleza, está comprando personalidade para ela chegar naquela festa, naquela reunião e tá bem. É isso que a pessoa compra quando ela compra uma maquiagem. É sempre individual, né? A decisão do desejo de compra é sempre individual. Você nunca vai vender o que você quer, você vai vender o que a pessoa deseja. Exato. Mas vamos avançar, cara. Vamos falar já que a gente vai estourar o tempo, tá? Pessoal da produção, não fica bravo. Eu sabia que ia estourar o tempo Com mesmo. certeza. Vamos bater no papo. Vamos pro quinto elemento da máquina. Vamos lá. Eu vou fazer a transição para o quarto ainda, mas ele é rapidinho, que é o seguinte. Então a gente definiu o plano, a gente entendeu o plano, definiu a meta, traçamos os motores. Motores estão construídos. O que a gente faz aqui? Que a gente vem com uma linha de raciocínio de eu não quero e eu não trago para os meus clientes na C8 Machine uma obsessão pela venda. Eu trago uma obsessão por um outro elemento. Qual é esse elemento, Fábio? Foi a pergunta que você me fez agora. Qual é esse elemento? O elemento é o seguinte. Quando a gente tem um motor, a gente faz uma coisa que a gente chama de engenharia reversa do motor. Esse é o nosso quarto elemento. O que é engenharia reversa? Vamos pegar esse exemplo, um exemplo que eu dei, de uma loja de roupa, onde um dos motores é a prospecção na própria carteira. Ou seja, em vez do vendedor ficar sentado com a bunda na cadeira, barriga no balcão, esperando um cliente entrar pela porta, ou trazido pelo marketing, ele vai pegar uma lista de clientes que ele já vendeu no passado, que ele tem lá 500 nomes e telefones, e ele vai fazer essa prospecção. O que a gente faz nessa engenharia reversa? A gente visualiza, estuda, ou já tem os dados na empresa, que é aquilo que você fala de medir. Tudo que você mede pode ser melhorado, tudo que você não mede, você não tem como melhorar. Então, se a pessoa já mediu, a gente já tem o dado da engenharia reversa. Se a pessoa não mediu, a gente tem que simular e aí testar no dia a dia, que é o quê? Vamos imaginar que esse vendedor falou com 100 pessoas, tá? Numa semana. Ele ligou para 20 pessoas por semana, mandou mensagem e tal. Dessas 100 pessoas, 50 responderam a mensagem dele, falando: oi, tudo bem? Não, que legal, obrigado por ter lembrado de mim. Dessas 50, 20 se interessaram por essa campanha que estava acontecendo. 10 vieram até a loja e 5 acabaram comprando. E cada uma que comprou R$500. Quando a gente entende essa engenharia de vendas, que galera, essa engenharia acontece diariamente nos negócios de todas as pessoas que estão nos assistindo agora. Mas 99,5% das empresas, aqui estou dando um número aleatório, mas é a experiência que eu tenho de mercado, a maioria avassaladora das empresas não domina seus números. E por não dominar seus números, não sabe que para gerar R$2.500 de venda, que foram 5 vendas de R$500, o vendedor teve que falar com 100 pessoas. Que se ela soubesse, ela realmente conseguiria extrair outros resultados que eu já vou falar já já. Perfeito. E aí, pessoal, lembra do tal do CRM? Que todo mundo odeia, chato preencher? É de lá que tá todas essas métricas que o Fábio comentou aqui, cara. Criar rotina, criar cadência, disciplina. No seu CRM tá o segredo do que você tem que fazer de esforço. E aí, Fábio, cai naquela questão, né? Meta diária, o que ele tem que fazer, clareza. E se eu quero gerar 10 vendas, nesse exemplo que o Fábio deu, o que eu tenho que fazer? Eu posso tentar melhorar as etapas de conversão, sempre é válido, mas eu já sei uma coisa de cara. Eu tenho que aumentar a minha quantidade de ligações e contatos iniciais. Perfeito. Se eu aumentar para 200, a consequência de eu ter 10 vendas passa a probabilidade de jogar ao meu favor. É isso. E aí eu tenho uma relação de esforço-resultado. Exatamente. E aí você entrou no meu quinto elemento. Perfeito. Você já pôs a bola no pênalti para mim. O que é o quinto elemento da máquina? MMD, micrometa diária. O que é micrometa diária? Aí que vem o ponto. Nós não somos focados em olhar para a venda, nós somos focados em olhar para o MMD. Eu não falo com o meu vendedor sobre venda, eu falo com o meu vendedor sobre MMD. O que é o MMD? É a produção diária, é o que o vendedor tem que fazer todos os dias, é o que o meu marketing tem que fazer todos os dias. O que é o MMD do tráfego? A gente pôr aqueles R$20 por dia no tráfego, R$100 por dia, R$1.000 por dia no tráfego, independente do seu jogo. O que é o MMD de um vendedor? Passar a mão no telefone e ligar para os clientes.
O que é o MMD do canal Influência? É ter a influenciadora fazendo um vídeo por semana na minha loja e por aí vai. Então, o MMD, ele é o grande lance, ele é o grande ponto disruptivo da nossa máquina, é que a gente olha para a MMD, que é a produção diária do que tem que ser feito para tornar a meta uma consequência inevitável. Porque a partir do momento, Lucas, que a gente entende a engenharia reversa da venda, que a gente sabe que foi necessário 100 ligações, 100 mensagens de WhatsApp para gerar 5 vendas, cai no que você falou. Para eu gerar agora 10 vendas, o que eu preciso? Posso melhorar as etapas, mas eu preciso dobrar. Então eu preciso fazer 40 contatos diários para eu ter 2 vendas por dia nos meus 5 dias úteis de atuação. Então, o que se torna meu MMD? Mandar 40 mensagens. A venda é uma consequência inevitável. Eu dou sempre um exemplo disso, de um prédio. Então, vamos imaginar que a gente quer que um prédio, eu e o Lucas somos investidores de um prédio que vai ser feito aqui na frente de 18 andares. Não é inteligente a gente ficar olhando, no decorrer dos 3 anos que o prédio vai ser construído, no céu para olhar o 18º andar se ele chegou lá. Isso é ficar olhando o placar que a gente quer. Isso é ficar olhando a meta. Não, o que eu tenho que olhar? Eu e o Lucas descobrimos que para chegar no 18º andar em 3 anos, tem que ser colocados 120 blocos por dia. Então, o que a gente tem que fazer diariamente? Olhar, foi colocado 120 blocos? Sim ou não? Foi colocado 120 blocos? Sim ou não? Se foi colocado, é uma consequência inevitável chegar no 18º andar em 3 anos. É isso. Esse é o ponto. Então, plano, meta, motor, engenharia reversa, MMD. Do MMD para onde a gente parte? Indicadores, que é o que você falou agora. Não adianta eu criar o MMD e não acompanhar se os indicadores estão acontecendo. E é binário, é sim ou não. Tem um copo nessa mesa? Sim ou não. Tem um copo na mesa. O vendedor fez as 40 ligações? Sim ou não. É binário. É. E essa questão de indicadores, pessoal, eu acho que vale a pena aprofundar um pouquinho, que parece que indicador é um negócio mágico, né? Cara, eu tenho que criar um indicador na minha... Esquece. Todo indicador faz parte do seu processo atual e é um ponto de check daquele processo. Fantástico. O que pega muito, cara? E aí eu acho que quando o cara entende essa pegada, essa sacada, ele consegue de fato sair da microgerenciamento, sair daquele lado de ficar do ladinho conferindo. Por quê? Todo cara, todo empresário que está tocando um negócio, empresária que está lá, ela tem experiência e ela sabe. Vou fazer uma receita de bolo. Cara, eu batendo o olho pela minha experiência, eu sei se aquele bolo vai dar bom ou ruim. Eu não preciso conferir cada etapa. Só de ver a forma que a massa caiu na forma, a consistência, eu já sei se vai dar bom ou ruim. E aí que é a sacada. Se você começa a pegar os indicadores certos, que já fazem parte do seu processo, olhar para eles, você cria uma mágica que eu falo que é os olhos do dono que engorda o gado. Mas não tem que ser só olho físico. O indicador é o seu olho naquele processo. Fantástico. Para você, de fato, colocar atenção onde mexe o ponteiro. Tentar melhorar tudo o tempo todo é impossível. Uhum. Buscar a alavanca de onde você vai realmente mexer o ponteiro mais rápido, onde você tem menos esforço, mais resultado, é a prioridade do dono. Ninguém vai fazer isso para você. Esquece. Mas você também não precisa delargar tudo. Pega os indicadores chaves e acompanha eles. Agora, Fábio, me fala, quais exemplos de indicadores para deixar mais tangível para a turma entender? O que é esse tal de indicador? O que você mede? Me dá alguns exemplos. Eu vou pegar no mesmo exemplo que eu tô trabalhando. Então, o primeiro indicador de um motor de prospecção é quantas abordagens foi feita no dia. E isso, olha só, galera, isso que é um ponto importante. É um jogo de probabilidade. Venda é matemática pura. Venda é matemática pura. E a gente tem que jogar o jogo da probabilidade das vendas. Um vendedor ficar sentado, tem 0 possibilidade dele atrair alguém. Se ele faz 40 contatos, aumenta a probabilidade de alguém se interessar por aquilo que ele está vendendo. Beleza? Então, o primeiro indicador é esse. Segundo indicador, interesse das pessoas que ele provocou. Terceiro indicador, o quanto dessas pessoas eu consegui trazer para a minha empresa, para a minha loja, para o meu escritório. Quarto indicador, qual foi a taxa de conversão de oportunidades em negócios? Quinto indicador importantíssimo, qual foi o ticket médio das minhas vendas? Então, eu sempre falo que faturamento, Lucas, ele é a fórmula, o resultado de uma fórmula principal, se a gente for fazer um resumo, que são os principais, que é número de oportunidades que eu tive vezes taxa de conversão dessas oportunidades em negócio vezes ticket médio dos negócios. E isso resulta no faturamento. Então, se eu quero mexer no meu faturamento,
eu preciso mexer em um desses 3 indicadores e não preciso escolher um. Eu posso mexer nos 3. Eu posso aumentar um pouco as oportunidades, fazendo minha equipe ser mais ativa, um marketing ser mais agressivo. Eu posso melhorar minha taxa de conversão, treinando minha equipe comercial. E eu posso aumentar meu ticket médio, instruindo minha equipe comercial sobre vendas complementares, upsell, cross-sell, ou seja, são várias fórmulas e frentes que a gente tem para aumentar o ticket médio. Cada um desses 3 indicadores, que na minha opinião são os principais, eles interferem no faturamento do negócio. É consequência, né, cara? Faturamento, quando a gente faz o plano, a gente sempre fala isso, cara, finanças, tá lá, é um indicador. Só que finanças é um indicador perverso. Porque se você só olhar o faturamento, ele não te fala o que você tem que fazer. Não. Para construir o plano, você tem que ir para os indicadores operacionais. Exatamente. Que é destrinchar isso. Exatamente. E falar, cara, você vai fazer isso. Isso. Aí a consequência vai ser o seu faturamento. Perfeito, porque quando você olha a minha empresa, vamos supor que eu tenho uma empresa de semijoias. Minha empresa faturou 120 mil no mês, tá bom ou tá ruim? Não dá para saber, é um número vago. Agora, se eu trago para você, minha empresa faturou 120 mil no mês. Eu tive 120 oportunidades, 130 oportunidades e transformei 120 delas em negócios, aonde cada uma delas eu vendi R$1.000. O ticket médio do mercado é de 700, eu vendi 1.000. Ou seja, ticket médio tá legal. 130 oportunidades eu vendi para 120. É até meio utópico esse número, mas só para exemplificar. A minha taxa de conversão está espetacular. Então, para eu crescer minhas vendas, onde eu tenho que aumentar? O número de pessoas que eu estou atraindo, porque eu virei uma máquina de conversão. Minha equipe não perde negócio. Então, onde eu tenho que atuar? Aumento de oportunidades. E é onde daí eu começo a trabalhar motores. Você entendeu? Agora, esse ponto, esse 6º ponto que a gente trouxe, que são os indicadores, traz para o nosso 7º e 8º. O que é o 7º ponto da C8 Machine? Conscientização. É a consciência do time para esse novo modus operandi. Porque se a gente não conscientizar e mostrar para uma equipe comercial do porquê ela vai ter que atuar diferente, a gente vai ter uma resistência. E eu falo que as pessoas não são resistentes a mudanças. As pessoas são resistentes a serem mudadas. Por isso que a gente precisa ter o elemento consciência. Se as pessoas tomam consciência do porquê nós estamos mudando, aumenta a probabilidade de ela aceitar a mudança. E depois dessa consciência, que é o 7º elemento, qual que é o 8º? Otimização. Contínua e constante. No quê? Nos indicadores, que é aquilo que a gente acabou de falar agora. Temos um número, a gente olha para os indicadores. Quais indicadores podem ser melhorados? Todos os meses você pode melhorar um pouquinho. Todos os meses você pode fazer uma coisa um pouquinho melhor. Pessoas falam, qual que é a taxa de conversão ideal para o meu nicho? Eu falo sempre o seguinte, é a de hoje sendo melhor que a de ontem. É o mês atual ser melhor que o mês passado e o mês seguinte ser melhor que o mês presente. Para de olhar, tentar achar benchmarking de mercado. Faz o seu. Descobriu que sua taxa de conversão nesse mês foi de 54%? Maravilha, mês que vem vamos para 58%? No outro vamos para 62%? No outro vamos buscar 65%? Tentar buscar mês a mês um aumento de indicadores e uma melhoria. Esse é o 8º elemento da máquina, que é a otimização constante. E acaba quando? Nunca. Nunca, não. E aí, ó, vou falar uma coisa, tá? Essa pegada, você pegou da taxa, eu lembrei de um exemplo. Às vezes eu entro num cliente, a gente começou a trabalhar, e fala, cara, qual que é a sua taxa de conversão? Ah, minha taxa de conversão é 70%. Sentou comigo, eu fecho. Falei, legal. Primeiro, de onde que veio? 100% indicação. Falei, cara, aí é fácil. Segundo, eu vendo qualquer coisa, ficou mais fácil. Quem joga o jogo, pessoal, tem que calibrar, criar hipótese, testar e muitas vezes diminuir sua taxa de conversão significa que você está prospectando mais, indo mais direto no cliente que você quer, mas está dentro do seu plano. Perfeito. Então, nem sempre o indicador... E aí que eu acho que é a magia, Fábio. Quando o cara começa a entender isso, e é como divertidamente. Cria aquele painel, um monte de botãozinho, e você sabe exatamente o efeito que dá cada botão no seu negócio. E isso é o que capacita, que eu acho que é o que eu falo muito. A gente não decidiu empreender para sofrer. Cara, você não decidiu montar a sua empresa, quando você montou lá atrás, você tinha lá um propósito, você tinha uma coisa clara que você queria colocar para o mundo, entregar valor. E aí no meio da jornada você foi fazendo da sua forma, e aí você cai muitas vezes num processo que está dolorido. Não faz sentido isso. E o caminho para você sair desse sofrimento é de fato você entender o seu negócio. É de fato você saber o que é prioridade, o que você tem que investir, qual resultado gera, porque daí vira uma gamificação.
Vira um processo de aprendizado. Fantástico. E aprender nunca é ruim, nunca é sofrido aprender. Então, sai do modo de testar, fazer, aleatório, vida louca, não vai dar certo. Vira de fato, prioriza os canais que fazem sentido, elege os motores, aprende como cada motor funciona, aonde que dá certo, qual que é o resultado que aquele motor gera, mede isso, melhora continuamente e você vai passar a ter prazer nessa jornada. Faz sentido, Fábio? Total. É um novo modus operandi, né? A gente sai daquele modo aleatório. Acho que as pessoas ficam muito... O empresário, principalmente as PMEs, né? Elas ficam muito aleatórias, né, Lucas? Meio perdidas, abrindo várias frentes ao mesmo tempo. E a gente precisa trazer... você falou uma coisa durante a nossa conversa, que as pessoas às vezes dão tiro, você usou uma outra expressão, mas as pessoas dão muito tiro para todos os lados. O ato de você já abrir muita frente, dar muito tiro, já mostra que você não sabe o que está fazendo, né? Então, as pessoas realmente que conseguem resultados significativos, elas têm poucas prioridades, mas elas se tornam mestres naquelas, elas criam maestria naquelas oportunidades, que aqui eu chamo de motores, né? Então a gente precisa ter o nosso negócio mais nas nossas mãos, aonde a gente sabe o que a gente está fazendo, por que a gente está fazendo e o que a gente precisa fazer para ter o resultado que a gente deseja. Isso é o tal do trazer previsibilidade. Teve uma cliente nossa esses dias que a gente estava vendo a C8 Machine e quando a gente encaixou frente ao objetivo que ela queria, frente à engenharia reversa do negócio dela e o número e o que a gente precisava fazer no MMD diário, ela bateu o olho, ela falou para mim assim, Fábio, mas a minha equipe não faz nem perto disso. Eu falei, mas é por isso que você está me procurando, é por isso que você não está vendendo o que você deseja. Você tem uma equipe extremamente passiva, extremamente à espera, e você não tá enxergando isso. Só que no corre-corre do dia a dia, a coisa fica meio nublada, não é, Lucas? As coisas não são claras que nem a gente está pondo nessa mesa, as coisas ficam meio nubladas. Todo mundo acaba o dia meio cansado, não, fiz um monte de coisa. Mas o que foi feito de coisas foi o que levou a gente para o resultado que a gente deseja? Ou a gente rodou muito na roda do ratinho sem realmente fazer o que precisava ser feito para a gente extrair o resultado que a gente deseja? É um pouco dessa reflexão, né? E puxando a sardinha para o nosso lado, Fábio, eu acho que quando você está empreendendo na C8, você é o papel de dono, eu no doutor financeiro, a gente também vai cair nessa daí de correr. É óbvio que a gente tem que parar, analisar, priorizar. Ontem à noite, cara, eu tive um episódio que foi muito legal, que eu queria compartilhar contigo, que eu acho que é a visão externa. Eu fui colocar meu filho para dormir. O Gabriel tem 11 anos, fui lá deitar com ele, ficar um pouquinho. Ele perguntou como foi meu dia, o que eu tinha para amanhã, o que eu estava preocupado para amanhã. Eu contei o caso de um cliente, que eu vou ter que ter uma conversa, que está meio estranha a nossa relação, eu não estou gerando valor, eu acho que a gente não está gerando valor suficiente para ele, a relação também não está muito legal. E ele foi conversando comigo, uma criança, só da visão externa, de não estar envolvido emocionalmente com aquilo, de não estar empenhado naquela batidão. Ele começou a me falar algumas sacadas. Falei, pai, mas você tem que perguntar para ele primeiro o que ele acha, o que pode melhorar, o que pode ser diferente. Demais, cara. Cara, não vou lembrar de tudo, assim, mas a consultoria dele, assim, uma criança, cara. E eu acho que essa é a parada de você parar um pouquinho e olhar de fora. Essa visão de quem está de fora, e eu falo, tipo, eu trabalho com consultoria, o Fábio trabalha também assessorando consultoria para as empresas, mas até nós temos que ter os nossos mentores. Sem dúvida. Parar, ter alguém olhando de fora e falar, cara, você está vendo isso? Você está priorizando certo? Eu acho que todo mundo tem que ter esse papel. Sem dúvida, Lucas. Mentor é atalho. Você aprende com o erro dos outros, você aprende com a vivência dos outros. Eu não passa nem um ano, eu fico sem me envolver com pessoas que são melhores que eu naquilo que eu estou querendo me desenvolver. Então eu participo de masterminds, eu tenho pessoas que eu converso para me ajudar a entender quais são os próximos passos. E quem a gente tem que ouvir? Quem está onde a gente quer estar e tem aquilo que a gente quer ter.
Exato. Porque não adianta, às vezes eu falo, né? Um homem casado vai pedir conselho de casamento para um amigo que acabou de separar. Não vai funcionar, né? Ou uma pessoa vai pedir dica de empreendedorismo para o primo que trabalhou a vida inteira no servidor público. Não vai funcionar. Então você tem que entender quem está no game que você está querendo jogar. Quem já está à frente sua naquilo. Por quê? Ter abertura para isso e aprender, ter humildade de ouvir, humildade de procurar e humildade de aprender é um dos segredos do sucesso na minha visão. Com certeza. E aí cai num outro fator que eu acho que é bem curioso, né? Que é a falta de objetivo, né? Quando a gente tem um objetivo claro, e aí vem aquelas pessoas que mais nos amam para dar conselho, né? Vem a sua esposa, vem sua mãe, vem seu pai, seu primo, sua tia, todo mundo falando, nossa, você viu seu primo, ele fez isso. E aí a gente vai se confundindo, porque a gente não tem clareza do que a gente quer. Exato. E isso vai fazendo você perder a alma do seu negócio e o propósito que você veio fazer aqui nesse mundo, cara. Tem que ouvir? Seletivo e, de fato, olhar para quem você quer ser. Exato. Porque conselho tem de monte. Exato. E aí a pessoa está insegura, vai ficando naquele negócio de fazer um pouquinho cada um. E, pessoal, todo mundo tem aqui valor e o valor está no que você entrega único. Exato. Não dá para repetir. Não existe. Fala, vamos copiar o doutor financeiro. Fala, pode copiar. Nunca vai ser igual. Não. Pode pegar a machine, copiar. Eu até falei pro Fábio, já rouba algumas coisas dele de conceito que a gente troca muita ideia. Mas eu nunca, se eu pegar o conceito da Soito Machine, trazer para o doutor financeiro, mudar o nome, mudar, adaptar, colocar agora em 12 etapas só para ficar diferente. Eu posso beber da mesma fonte, mas nunca vai ser igual. Exato. Cada pessoa, cada um de nós tem a sua genialidade. Todos nós, todo mundo que está nos ouvindo, cada um tem sua genialidade. E isso nos torna únicos. O que muitas vezes a gente não consegue é reconhecer qual é a nossa genialidade e reconhecer o que nos torna únicos. E é aí que vem essa descoberta. E muitas vezes a gente precisa de alguém externo para conseguir mostrar isso para a gente. A gente ganha tempo. Uma pessoa pode pegar a C8 Machine e sozinha, com esse podcast, montar uma implementação no negócio dela? Claro que pode. Só que isso vai levar anos. E a gente faz em semanas. Vamos, cara, a gente já estourou o tempo aqui, o pessoal já tá bravo que vai vir uma outra gravação. Daqui a pouco roda Vamos fechar rapidinho na nossa cabeça. Soito Machine, cara, obrigado, top. Agora, Fábio, para quem, que tamanho de empresa, que momento faz sentido a Soito Machine? Para empresas que estão querendo dar algum tipo de salto, seja em faturamento, seja em aumentar as vendas mesmo, seja em lucratividade. Tem muita gente que nos procura, Lucas, para aumento de lucratividade. Fala, eu quero trabalhar menos e ganhar mais. Eu quero ter mais inteligência estratégica no meu negócio. Eu não tenho espaço para crescer, por exemplo, restaurante, eu não tenho espaço para crescer tanto. Então eu preciso potencializar o que eu já tenho. Então a gente ativa canais novos e etc. Então ele é indicado para empresas, primeiro, que ela está buscando algum tipo de salto. Segundo, que a pessoa tem consciência da trilha necessária, que crescer não é apertar um botão vermelho. E que a pessoa tem energia e está disposta a arregaçar as mangas e fazer acontecer. Porque, graças a Deus, existe um filtro do crescimento que é o trabalho, que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa implementar coisas, que a gente precisa realmente pôr a mão na massa para construir o que eu chamo de um método previsível de crescimento dentro dos nossos negócios. Não é todo mundo, Lucas, que está disposto a pagar esse preço, porque existe um preço que se paga. Crescer dói, mas o sacrifício é momentâneo e o resultado é permanente. Mas crescer dói. E graças a Deus, para a maioria de nós, nem todo mundo está disposto a pagar esse preço. A maioria das pessoas prefere ficar numa zona de conforto, no quentinho, no sofazinho que já tem o formato da bunda, sem sair do lugar, esperando que caia no colo os resultados. Não é para esse tipo de empresa que a C8 Machine nasceu. Nasceu para quem olha e fala, quero crescer, tenho consciência do que eu preciso e eu vou pegar um método para transformar a minha empresa em algo previsível, em algo... Estou a fim de arregaçar as mangas, estou a fim de pagar esse preço do crescimento. E a essas empresas a gente realmente ajuda a explodir.
Top. E Fábio, quem quiser saber mais, como que te acha, onde que procura, qual que é o canal para chegar até você? Legal. O melhor canal vai pelo Instagram, né? Chega do que a gente passar telefone e tal aqui, chega na C8.negócios, só mandar um direct pra gente. Escreve lá C8 Club ou C8 Machine, independente do que você está buscando. Chama a gente gosta muito de entender os negócios que estão chegando. A gente tem uma equipe comercial bem bacana, que ela busca entender quem é a pessoa, quantos colaboradores você tem, que momento você está, que salto você está buscando dar rapidamente. A gente já cria ali um diagnóstico e a gente consegue, a partir daí, entender se o que a gente está fazendo serve para você. E eu sou muito bom de desvender também. Quando a gente sente que não é, né, fala assim, pô, você está num momento que às vezes não cabe a máquina ou não cabe o clube. A gente é muito bom de desvender porque nós não somos batedores de carteira. Nós somos realmente agentes de transformação dentro das empresas e é isso que vem trazendo sucesso para a gente nos últimos tempos. Top. Cara, muito obrigado, Fábio. Eu que agradeço. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Valeu.